rapaziada, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu quero passar para vocês uma informação, né, e a gente debater esse tema aqui que eu considero assim muito importante, né, principalmente para quem opera futuros, né, mini índice e também mini dólar, né? Porque assim, pessoal, não adianta só você saber operar, você tem que saber se aquele ativo que você está trabalhando, qual que é a característica dele. É uma das coisas mais importantes para quem opera o mercado é isso. E é complicado porque a gente vê uma grande leva de pessoas, né, que estão vindo para a bolsa sem ao menos saber, né, se aquele ativo que ela está negociando, se ele é um ativo qual o comportamento daquele ativo, se ele é um ativo que se movimenta mais, se ele é um ativo mais travado, se ele é um ativo que tem liquidez, né, se ele é um ativo que qual o melhor tempo para trabalhar. E eu quero abordar algumas coisas aqui hoje, né, com vocês sobre isso. Então eu vou falar exclusivamente de mini índice, tá? Índice futuro, e do dólar futuro, ok? Bom, vamos entender então a diferença principal dos dois, tá? A gente tem uma diferença assim gritante entre os dois ativos, que é basicamente, e a maior diferença, pessoal, entre esses dois ativos é o fato que mini índice, né, o índice futuro, ele é um ativo de volatilidade, e dólar futuro, mini dólar, ele é um ativo de tendência. O que isso quer dizer? Na maior parte do tempo, o mini índice ele vai andar em consolidações. Isso quer dizer que não dá para operar tendência no mini índice? Não, mas você tem que entender que o ativo que você está trabalhando, ele é um ativo de volatilidade, ou seja, é um mercado que se movimenta mais de lado. E o nosso índice futuro, o nosso mini dólar, é um ativo que se movimenta mais em tendência. Por que eu tenho que saber isso? Porque justamente, na maioria dos dias, o índice vai estar mais travado, né, de andar. E eu não posso querer extrair leite de pedra, como se diz por aí, né? Eu tenho que ter esse entendimento, né? E da mesma forma também que muitas vezes o índice pode chegar num topo ali e tudo mais, num topo mais importante e segurar, né, e o mercado virar, porque é um ativo de volatilidade, ele trabalha normalmente num range grande. Já o dólar, né, se você tentar fazer isso, as chances já são maiores de você tomar um stop, né, do preço querer romper aquela determinada região, etc. Né? Mas eu já falei aqui no canal que a minha dica e a minha preferência para vocês é para vocês evitarem isso, né, de ficar procurando topo lá atrás enquanto o mercado estiver subindo para vender e fundo também, tanto em mini índice e mini dólar. Né? Então a primeira diferença é aí. Por que você tem que saber? Eu vejo muitas pessoas, elas vêm para o mercado e elas só sabem que o mini índice ele é o ativo que escreve o WinFoot, né, o WinQ20, a série atual, por exemplo. E ela só sabe isso, ela coloca, ela sabe que é um gráfico e tudo mais, mas ela não sabe por trás, né, quais que são assim, as peculiaridades. Né? Muita gente me pergunta, índice, dólar respeita mais do que índice? Índice respeita mais do que dólar? Eu não entendo dessa maneira. Eu entendo que para a tendência, o dólar usualmente vai rolar melhor, entende? Os trades vão fluir melhor. Né? Então, às vezes o cara, por exemplo, pegar 400, 500, 600 pontos no índice, não vai ser com frequência isso aí, mas pegar, cara, 10, 15, 20, 25 pontos no dólar, bastante frequência, tá? Trade dessas amplitudes. Por exemplo, sexta-feira, juntando todas as operações que, né, foram possíveis de serem trabalhadas dentro da maneira que eu opero lá na sala, passou dos 30 pontos no dólar, enquanto o índice já ficou mais travado. Né? Então, assim, o que eu quero, né, concluir com essa parte? Entenda que para você operar o índice futuro, você não pode ficar a todo momento querendo pegar amplitudes grandes de movimento. Né? Tem pessoas que operam alvos de Fibonacci, né, e tudo mais, é uma maneira bacana, mas a minha opinião sempre tente trabalhar, né, com os alvos que você enxerga que são os alvos mais próximos, para fazer pelo menos uma parcial. E se o preço passar daquele alvo mais próximo, e detalhe, esse alvo tem que ser pelo menos o tamanho do seu risco,
aí você tenta alongar. Porque o que eu mais vejo é as pessoas às vezes querendo pegar uma amplitude muito grande de ponto no índice e às vezes ela toma muito stop porque o trade começa a andar, ela não realiza nada e volta. E às vezes, quando era para ela pegar um trade bom no dólar, ela zera. Por quê? Porque ela já está acostumada, né, com o preço voltar na cara toda vez que ela opera índice, né? Então, primeira diferença. Segunda coisa, muito importante que você tem que se atentar também. O índice, né, o Ibovespa aqui, você tem que ficar muito esperto em determinadas épocas, assim, vamos dizer. Por exemplo, vencimento de opções, tá? O mercado ele tende a ficar travado, tá? Eu vou explicar o porquê. Um dia de vencimento, né, de opções, basicamente o que acontece? As empresas, né, por exemplo, os fundos, multimercado e tudo mais, que estão comprados em opções, eles não vão, ou vendidos, eles não vão querer que o preço suba nem caia muito, né? Por quê? Porque se subir demais vai passar do ponto e talvez a opção dele possa virar pó, né? E se não chegar no ponto, a mesma coisa. Então, isso acontece muito. Dias de rolagem também, né? Rolagem de contrato. Pessoal, isso que eu estou falando não é tipo assim, algo exato, mas são peculiaridades que vocês devem ficar atentos para isso, mas vocês não vão operar com esse viés, vencimento de opção, o mercado não vai andar. Se você operar com a cabeça assim, você vai perder muito movimento bom, mas você tem que estar ciente que isso pode acontecer, né? Por exemplo, quando vai virar o contrato, né? Rolagem de contrato do índice, normalmente, não é sempre, o mercado ele é altista. Por quê? Porque basicamente as instituições, os fundos, etc., eles estão zerando o contrato da série atual e estão recomprando da outra série. Então, normalmente o mercado tende a ser altista, mas também isso não tipo assim, uma certeza, não existe certeza no mercado. São coisas que você tem que ficar mais atento. Outra coisa, o dólar, principalmente, ele reflete muito as coisas, as notícias que acontecem lá fora relacionadas ao dólar, tá? Ao USD, dólar americano, né? Então, muitas coisas que acontecem, às vezes notícia de alto impacto, pode afetar diretamente ao dólar. Então, são coisas que eu também tenho que ficar atento. Agora, falando de questão gráfica, né? Questões operacionais. O dólar, pessoal, tá? Ele não tem liquidez, pelo menos na minha opinião, ele não tem liquidez para você ficar operando ele abaixo ali de 5 minutos. Tá? Eu não vejo liquidez nenhuma. Tem pessoas que preferem até mesmo operar acima de 15 minutos, porque falam que não tem liquidez. O que é liquidez? Aquela movimentação boa para a gente estar operando, né? Ou seja, o preço se deslocando, deixando as barras, né, bem certinhas. Por exemplo, se eu for pegar um ativo qualquer aqui, eu vou mostrar o que é um ativo sem liquidez. Vamos pegar essa ação aqui, por exemplo, vamos pôr ela no 1 minuto. Ó, isso aqui é um ativo sem liquidez, tá vendo? Olha como fica as barras, ó, 2 minutos, 3 minutos, ó, ela começa a ter liquidez a partir do 3 ali, ó, 4, ó, 5, entendeu? Então, assim, o dólar, pra mim, eu não acho bacana e nem acho que tem muita liquidez para ficar operando 1 minuto. Você vê, ó, como fica a formação das barras, ó, 2 minutos. Também não vejo muito. Pra mim, os 5 minutos é o gráfico mínimo para você operar, porque os sinais em tempos gráficos menores, eles tendem a ser sinais enganosos, e aí muitas vezes isso te pega também, porque você vai lá e você está lendo o gráfico, por exemplo, num gráfico de 1 minuto, 2 minutos, e você vê um sinal, às vezes você enxergou o sinal certo, mas pela falta de liquidez naquele tempo gráfico ali, o sinal não vai evoluir, né? Por exemplo, é a mesma coisa de você ficar operando índice futuro no gráfico de 1 minuto, 3 horas da tarde, por exemplo. Cara, os sinais não vão ser confiáveis, né? E aí é onde está a questão. Agora, por exemplo, índice futuro, no período da manhã ali até o horário do almoço, você tem liquidez para operar. Você tem liquidez para operar até 1 minuto. Só que eu não gosto do 1 minuto. Tem liquidez, mas eu não gosto porque eu acho que é um gráfico que a todo momento ele está te dando uma informação nova, né? 2 minutos eu já utilizo na minha maneira que eu opero, porque às vezes quando o mercado acelera num tempo gráfico maior, eu não consigo visualizar e às vezes eu reduzo o tempo e eu consigo ali um ponto de entrada num gráfico menor. Mas é uma característica também. Então eu estou dizendo que não dá para operar gráfico de 2 minutos no dólar, por exemplo? Não, cara, tudo vai dar para executar aqui dentro, mas às vezes o fato de dar não é que seja a melhor maneira, entende? Então assim, às vezes o cara tá tendo resultado ruim. Eu já falei isso aqui no canal, não é de hoje que eu já falei.
você não está conseguindo ter resultado, cara, tenta aumentar o seu tempo gráfico, porque automaticamente você vai melhorar a liquidez daquele ativo e, consequentemente, você vai ter mais tempo para raciocinar. Um dos grandes problemas do day trade é porque isso aqui é como se fosse a McLaren do mercado financeiro, é a Ferrari, cara. Então, tipo assim, você tem que ter uma resposta muito rápida daquilo que está acontecendo. Então, muitas vezes o problema é esse, porque as pessoas, principalmente no início, elas não têm assim aquela agilidade, aquele estalo de falar isso que eu tenho que fazer. E às vezes o cara está operando um gráfico de 1 minuto, cara. É um gráfico extremamente rápido. Então, quanto mais você aumenta o seu tempo gráfico, mais tempo você tem para fazer a sua leitura. Eu tenho a minha forma de operar, a minha maneira que eu leio o gráfico, mas isso eu estou falando como um geral, porque às vezes a pessoa não está tendo resultado, às vezes ela vai lá, aumenta um pouco o tempo gráfico e ela já vai ver os resultados ali começar a melhorar, porque você tem mais tempo na tomada de decisão, você enxergar o que o preço está fazendo, o que o gráfico está fazendo. Outra coisa que eu quero falar sobre o índice futuro para vocês é o índice futuro. Ele é um ativo, como eu já falei, de volatilidade, e é um gráfico mais difícil de ser operado no sentido de que você vai ter mais robôs operando, porque o Ibovespa em si, o índice futuro, eu já falei isso na live até, ele foi criado para fazer hedge de carteira. Então você vai ter, cara, milhares de robôs operando aqui dentro. Então o índice, principalmente, ele faz muito falsos sinais, para induzir realmente, às vezes, a galera a entrar ali comprado, por exemplo, para criar liquidez. Então, por exemplo, muitas vezes que o mercado ensaia um rompimento de topo ou um rompimento de fundo, ele não vai, tá? Muitas vezes também, quando ele está, por exemplo, ele está em tendência, ele ensaia ali um candlezinho, outro de reversão também, aquilo ali é justamente para a galera entrar vendida, por exemplo, ou então entrar comprada contra a tendência. São coisas que acontecem muito. E aí é onde eu falo que às vezes a pessoa cair de paraquedas aqui, não vai ser legal. Por exemplo, até mesmo em ações, cara. Eu com a experiência que eu tenho nas ações, que eu venho operando bastante mesmo, até mesmo quem não segue o meu Instagram, o Instagram da mesa, segue lá, que sexta-feira eu postei lá nos stories o resultado semanal dos meus swings e dos meus day trades. Foi a melhor semana de todas, cara, assim, eu acho que até hoje. Foi pouco mais de 33 mil reais de lucro na semana. Eu postei lá, então foi bem bacana mesmo. Se você não segue, segue lá. E até mesmo em ações, cara, tem ações que ela tem as suas particularidades. Por exemplo, uma ação que às vezes ela não tem liquidez para você fazer swing trade nela no diário, você teria que usar um semanal, ou então às vezes aquela ação ela é de volatilidade. E às vezes a gente fica querendo pegar alvos longos naquela ação e ela devolve tudo. Então isso é para qualquer ativo. Com o tempo, se eu tivesse escutado isso lá atrás, teria sido muito mais fácil para mim, porque o mercado não é só você saber ler o preço. Cada ativo vai ter uma particularidade. Você sabe interpretar o mercado, você sabe ler o mercado, ótimo, você vai operar qualquer gráfico. Mas você tem que ter cuidado, por quê? Porque às vezes você vai ter um ativo que ele é um ativo que se movimenta mais em tendência, ou seja, você consegue buscar alvos mais longos, você consegue trabalhar, tipo assim, alvos percentualmente falando bem maiores. E às vezes você tem um ativo que é mais de volatilidade, se você ficar querendo trabalhar com alvos muito grandes, não vai dar muito bom, entende? Então assim, pessoal, são coisas que às vezes as pessoas deixam passar despercebidos, mas faz total diferença na hora de você estar operando, na hora de você realmente ir para o vamos ver, para a prática. Então, acho que esse conhecimento que eu estou passando para vocês, vocês não tem que ficar procurando só por parte gráfica, ficar querendo ler, aprender apenas parte gráfica, porque às vezes são detalhes que as pessoas vão passando despercebido e era justamente aquilo ali que faria a pessoa evoluir. Bom, basicamente é isso, o vídeo já ficou até um pouquinho extenso. Se você gostou do vídeo, quero só pedir para você deixar o like, se inscrever aí no canal, você que não é inscrito. Quem também tiver interesse aí sobre a minha mentoria, o meu curso, ou então a sala ao vivo, me chama aí no link da descrição, tá? E eu vou programar outra live também essa semana, ok? Então eu queria que você deixasse aí nos comentários se você tem interesse, provavelmente vai ser mais no fim da semana, como a outra que a gente fez, para falar bastante aí sobre diversos assuntos, beleza? Então é isso, pessoal, tamo junto, grande abraço, valeu!